Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vamos iniciar nosso terceiro e último vídeo sobre noções básicas de direito do trabalho. Para encerrar nosso conteúdo, o último tema a ser abordado será alteração e extinção do contrato de trabalho. Algumas alterações podem ocorrer no contrato de trabalho, mas só terão validade se for de mútuo consentimento entre empregado e empregador, e desde que não resulte em prejuízo financeiro ou moral ao empregado. Vale destacar que, mesmo que haja concordância do empregado com a alteração do contrato, se resultar em prejuízos a ele, será nula a alteração. As alterações do contrato de trabalho podem ser de dois tipos. A. Objetivas são as mudanças nas cláusulas do contrato de trabalho. Eles podem se referir ao valor do salário, a jornada, o local de trabalho, dentre outras. As alterações objetivas também estão sujeitas a limites constitucionais e legais. B. Subjetivas diz respeito à alteração dos sujeitos do contrato de trabalho, em regra, o empregador. Uma das alterações do contrato de trabalho é a transferência do empregado. É vedado transferir o empregado sem sua anuência para localidade diversa da que resultar o contrato, acarretando mudança de seu domicílio. A extinção do contrato de trabalho consiste no término do contrato. Pode-se dar por iniciativa do empregado, do empregador, por ambos, por justa causa, entre outros. 1. Por iniciativa do empregador, sem justa causa. É a simples dispensa do empregador, seja por qualquer motivo o qual ele não precisa justificar, imotivadamente. Nesse caso, é devido ao empregado as seguintes verbas rescisórias. A. Aviso prévio indenizado ou trabalhado. O aviso prévio é o direito que o empregador ou o empregado tem de saber, com certa antecedência, do interesse da outra parte de finalizar o contrato de trabalho. B. Saldo salário. C. Férias proporcionais, simples ou em dobro, mais as devidas indenizações de 1/3 constitucional. D. 13º salário proporcional. E. Indenização da multa 40% do FGTS. F. Levantamento do saldo do FGTS. G. Guias de seguro-desemprego. 2. Por iniciativa do empregado. É o pedido de demissão do empregado que, sem qualquer motivo, pede para reincidir o contrato de trabalho. É devido ao empregado as seguintes verbas rescisórias. A. Saldo salário. B. Férias proporcionais, simples ou em dobro, mais as devidas indenizações de 1/3 constitucional. C. 13º salário proporcional. 3. Por mútuo consentimento, inclusão pela Lei 13.467/17, Reforma Trabalhista. Nesse caso, há um acordo de vontades entre o empregado e o empregador sem extinguir o contrato de trabalho. As verbas devidas ao empregado são metade das seguintes verbas. A. Aviso prévio, se indenizado. B. Indenização do fundo de garantia, portanto, 20%. Integralidade das verbas. C. Demais verbas trabalhistas. Observação: no caso de mútuo acordo, o empregado é limitado a 80% do saque do FGTS e não tem direito ao seguro-desemprego. 4. Por iniciativa do empregador com justa causa. Consiste na prática de falta considerada grave praticada pelo empregado, previsto no artigo 482 da CLT. No caso da dispensa por justa causa, as verbas devidas ao empregado será apenas A. Saldo salário. B. Férias vencidas e não pagas. A seguir, situações que podem resultar em demissão por justa causa. Ato de improbidade, atos atentatórios à segurança nacional, condenação criminal, desídia, negociação habitual,
embriaguez habitual ou em serviço, ofensas físicas, violação de segredo da empresa, incontinência de conduta ou mau procedimento, abandono de emprego, ato de indisciplina ou de insubordinação, lesões à honra e à boa fama e jogos de azar. 5. Por iniciativa do empregado, mediante rescisão indireta. Artigo 483 CLT. Neste caso, é o empregador que comete a falta grave. A rescisão indireta deve ser requerida pelo empregado à Justiça do Trabalho. Através de uma ação trabalhista, o empregado postulará requerendo todos os seus direitos rescisórios trabalhistas. A seguir, alguns motivos que configuram rescisão indireta. A. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. C. Correr perigo manifesto de mal considerável. D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. E. Praticar o empregador os seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. F. O empregador ou os seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. G. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. E por último, vamos falar da extinção por culpa recíproca. Neste caso, tanto o empregado como o empregador cometem falta grave. Ambas as partes são culpadas pelo fim do contrato. As verbas devidas ao empregado são: A. Saldo salário. B. Férias integrais, mais as devidas indenizações de 1/3 constitucional. C. 50% das férias proporcionais mais 1/3 constitucional. D. 50% do aviso prévio. E. 50% do 13º salário. F. FGTS 20% de indenização. O TST firmou o entendimento de que o empregado terá direito a 50% do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais, conforme dispõe a súmula 14 do TST. Esse foi o último vídeo sobre noções básicas de direito do trabalho. Espero que você tenha aproveitado e gostado do conteúdo, pois o contrato de trabalho faz parte do nosso cotidiano e conhecer e exercer os principais direitos que dele advêm é garantia de exercício dos direitos sociais. O reconhecimento dos direitos trabalhistas é essencial para o exercício pleno da cidadania.